Então, professor, acho que 5 minutinhos já deu aí para uma galera boa entrar, o povo já está ansioso, o povo entrou no horário, está todo mundo ansioso aí para assistir a aula de hoje à noite do nosso evento. E então acho que já dá para a gente começar, até respeitando os demais que entraram no horário, né? Os outros vão entrando e eu vou passando as informações aqui no chat. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, boa noite ao professor Jorge Dantas. Mais uma Boa vez, noite. agradecendo o convite e o pronto aceite para o nosso evento da nossa regional aqui do Maranhão, com essa aula que a gente vai ter aqui, que eu já tinha até mencionado que é uma aula que chama a atenção de todo mundo quando se fala em ventilação mecânica. E estamos aqui mais uma vez presente em mais uma ação da Sobrafi, mais uma ação realizada pela Diretoria Regional do Maranhão. E eu aqui sou o professor João Vitor Silva Fortes, estou aqui como representante da Regional Maranhão para moderar e aprender também com o professor Jorge Dantas nessa excelente aula aqui que ele vai nos ministrar. E ao longo do ano, desde o ano passado, a gente já vem realizando alguns eventos. Na Regional Maranhão, a gente já está com um calendário bem preenchido de eventos, a gente já divulgou nos grupos, estamos divulgando nas páginas oficiais da Sobrafi. E então, preparem-se, porque ainda vem muita coisa boa para todos, focando em todas as áreas, pegando parte de ventilação mecânica, reabilitação cardiovascular, reabilitação respiratória, eventos direcionados para acadêmicos, residentes, que é um foco, uma preocupação que a gente tem muito grande com os nossos residentes. Então, aqui estamos mais uma vez em mais uma noite de eventos da nossa Sobrafi, da nossa Regional Maranhão. Hoje, nós teremos aqui a palestra do professor Jorge Dantas sobre noções básicas de ventilação mecânica invasiva. Tá? O professor Jorge Dantas, eu vou falar aqui um pouco dele. Infelizmente, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sei que muito em breve, em algum dos eventos, teremos o prazer de nos conhecermos, trocar uma ideia, né? E eu espero que muito em breve mesmo esse encontro aconteça. Já conheço assim quase indiretamente, e ele me conhece diretamente por meio do professor Daniel Lago, mas eu acho que muito em breve nos conheceremos. O professor Jorge Dantas, ele é fisioterapeuta formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele possui residência em terapia intensiva adulto pelo Hospital Universitário Onofre Lopes. Ele é mestre em fisioterapia com ênfase em avaliação e intervenção nos sistemas cardiovascular e respiratório pela UFRN, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista profissional em fisioterapia e terapia intensiva adulto pela Sobrafi e exerce o cargo de fisioterapeuta da UTI do Hospital do Coração de Natal. Então, professor, fique à vontade. Tá? Estamos aqui ansiosos, não só eu, mas como alguns colegas aqui no chat. Tá? Não se preocupe com o tempo que eu vou falando aqui para você, mas se eu tenho aí, se quiser, fique a noite toda aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Todo mundo está ansioso aí pela aula, todo mundo está ávido por esse conhecimento que o senhor vai nos passar. Mais uma vez, muito obrigado pelo aceite do webinar da nossa regional. Muito obrigado, João Vitor. Boa noite a todos que estão assistindo esse evento. Eu gostaria de começar agradecendo, né? Agradecendo primeiramente a Sobrafi, né? A Sobrafi Regional Maranhão, né? O pessoal que entrou em contato comigo. Eu gosto muito do Maranhão, ano passado fui aí. Próxima semana, não, mas daqui a 3 semanas, se eu não me engano. Daqui a 3 semanas estarei novamente no Maranhão. Coisa boa, será muito bem-vindo. E, assim, fico muito grato pelo convite para falar sobre esse tema que todos gostam muito, né? Nós fisioterapeutas, principalmente da área de fisioterapia e terapia intensiva, a gente acabou, né, se apropriando, né, da ventilação mecânica como ninguém, né, principalmente nos últimos anos. Então, esse é um tema realmente muito aguardado. A gente sempre gosta muito de falar de ventilação, né? Só uma coisa, professor. Pessoal,
Os questionamentos de vocês, tá, ao longo da aula, vocês podem ir colocando aqui no chat, que eu repasso ao professor ao final, tá bom? Só para lembrar, pessoal, né? Nós temos aí o tempo do webinar, então, assim, é um assunto muito grande. Poxa, Jorge, mas noções básicas de ventilação, mas noções básicas de ventilação geralmente é um módulo de uma pós-graduação que a gente dá no final de semana. Então, eu vou compactar, eu vou realmente falar o que é estritamente necessário, claro, sempre trabalhando simples sem ser simplório. Então, a gente tem que entender como é que funciona aqui o mecanismo. Mas, aí, caso apareçam dúvidas, vocês vão falando aí, João Vitor vai intermediando e vai dando certo, beleza? Então, assim, o principal a gente vai falar. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta aí, a gente vai desenrolando. Eu dei uma olhada aqui nos comentários, vi aqui um comentário da Maria Cruz, eu acredito que deve ser minha professora doutora Maria do Socorro Luna Cruz, que é uma autoridade da fisioterapia norte-rio-grandense, viu, João Vitor? Que Está aí na nossa live. Que responsabilidade, hein, professor? Então, assim, eu estou até emocionado aqui nesse webinar. Temos plateia VIP no nosso webinar. Que coisa boa. Responsabilidade, bons profissionais chamam outros bons profissionais. Competência sua também, professor. Eu vou começar aqui, tá bom, pessoal? Fique à vontade. Qualquer coisa, pode falar. Então, eu vou começar falando, né? Vou pular toda a parte da história da ventilação mecânica. Né? A gente tem toda uma história aí com a ventilação mecânica, principalmente no século passado, né? Especialmente no século passado. E agora, no começo do século XXI. Então, nós tivemos o início da era da ventilação mecânica mais ou menos ali na metade do século passado, né, com a epidemia de pólio, e aí esses períodos críticos da humanidade sempre instigam, né, o desenvolvimento técnico-científico. A ventilação mecânica invasiva, ela começou a ser ofertada de forma não invasiva a partir mais ou menos de 1990, né? Então, o ventilador mecânico começou a ser usado para ofertar ventilação mecânica de forma não invasiva mais ou menos na década de 90. Então, os conceitos inicial lá da ventilação mecânica foram sendo aprimorados até chegar o que a gente tem hoje, né? Que nós temos modernos ventiladores mecânicos capazes de fazerem medidas básicas até avançadas. Hoje com monitorização gráfica, com ajustes sensíveis dos parâmetros. Então, basicamente, hoje nós temos uma ventilação mecânica bem desenvolvida em relação num intervalo de tempo não tão grande, né, em relação ao que a gente tinha no início do século passado. Só mostrando aqui alguns ventiladores mecânicos. Então, quando a gente vai na linha do tempo da ventilação mecânica, né, nós desenvolvemos alguns conceitos, como os conceitos de barotrauma, volutrauma, biotrauma, até o que a gente conhece, né, hoje como é a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, e todos os efeitos que a ventilação mecânica pode ter no nosso organismo, né? Até o que a gente tem mais de atual, que é a lesão, como eu falei, lesão pulmonar induzida pela ventilação, a VILI. Então, a ventilação mecânica, pessoal, é uma medida de suporte de vida. A gente precisa primeiro estabelecer isso. É a medida de suporte de vida, uma das medidas de suporte de vida mais utilizadas na unidade de terapia intensiva. Então, a ventilação mecânica ela não é cura, né, para nenhuma doença. Ela serve basicamente como uma ponte para que a condição que leva o doente para a doença, né, para a situação, para que leva o doente à condição crítica, seja resolvida. Beleza? Então, a ventilação mecânica ela substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea, está indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, esse é o conceito da diretriz brasileira de ventilação mecânica, né, que é a diretriz brasileira mais atual que a gente tem, apesar de ser de 2013.
ela propicia a melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório, podendo ser utilizado de forma não invasiva através de interface externa, como já falei, começamos a usar lá em 1990, né? Ou de forma invasiva por tubo ou canotraqueostomia. Ela geralmente é usada como suporte para tratar a insuficiência respiratória, como suporte de vida por risco de eventos que ameacem a vida. Então, pacientes que desenvolvem eventos cardiovasculares graves, que não necessariamente cursaram ainda com parada cardiorrespiratória, mas muitas vezes a ventilação mecânica ela já é optada nessa situação, né, porque a gente, na terapia intensiva, a gente não trabalha só com o evento, né, mas com os riscos do evento, com a previsão de risco também, nesses pacientes que são graves ou potencialmente graves, né? Críticos ou potencialmente críticos, né? E como suporte também para procedimentos cirúrgicos. Então, nós temos pacientes que às vezes não desenvolvem, não tem nada, nenhum distúrbio do ponto de vista respiratório, mas que precisam do suporte de vida respiratório para poder serem submetidos a procedimentos cirúrgicos. Beleza? Então, a indicação da ventilação mecânica, né, para pacientes que são incapazes de manter a ventilação espontânea, né, e preferencialmente, hoje em dia, a gente dá prioridade à ventilação não invasiva. Quando a gente não pode usar a ventilação não invasiva, ou quando, na verdade, nós não temos assim, uma boa evidência de que a ventilação não invasiva vá ser resolutiva, né? Para o caso do paciente, a gente opta pela ventilação mecânica invasiva. Qual é a diferença? Porque, assim, uma coisa é não ter contraindicação para ventilação não invasiva. Outra coisa é você ter um paciente com condição clínica que, sabidamente, a ventilação não invasiva ela não consegue dar o suporte adequado. Certo? Então, por exemplo, situações com pacientes com falências orgânicas não respiratórias. Né? Esse tipo de paciente é um paciente que já tem um risco alto de desenvolver uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, uma contraindicação relativa, mas ventilação não invasiva não vai ter benefício nenhum. Ou então, sei lá, um paciente com edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, né? Um paciente que se beneficia de ventilação não invasiva. Então, possivelmente, a ventilação não invasiva vai fazer uma diferença ali em termos de necessidade de intubação, de redução de mortalidade. Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, enfim. Certo? Então, nós temos alguns parâmetros de normalidade que podem, parâmetros respiratórios, que podem ser usados como norte para indicar a ventilação mecânica invasiva, né? Por exemplo, frequência respiratória, normalmente de 12 a 20, né? Quando ela está acima de 35, pode ser considerado um sinal de insuficiência respiratória e a ventilação mecânica está indicada, né? Então, são vários parâmetros que a gente usa para indicar a ventilação mecânica, mas eu não vou me ater muito a essas questões, e sim as bases da ventilação mecânica, do funcionamento do recurso. Tá? Então, assim, a ventilação mecânica ela é oferecida por um ventilador, né? Pode ser um ventilador portátil, pode ser um ventilador de UTI mesmo, mas no geral, né, os ventiladores de UTI, eles têm uma válvula de fluxo que, através de um ramo, né, de circuitos corrugados, de um ramo inspiratório, ele envia o ar para o paciente. Então, essa válvula de fluxo, ela gera esse fluxo inspiratório que é enviado ao paciente pelo ramo inspiratório. Esse fluxo que é gerado pelo ventilador, né, esse deslocamento de gás, vai chegar ao paciente e vai ter que vencer o que a gente chama de impedância do sistema respiratório, e aí a gente vai colocar a resistência das vias aéreas, a elastância do parênquima pulmonar e a elastância da caixa torácica. Então, essas forças, elas basicamente, né, a resistência das vias aéreas, elas se opõem à passagem de ar nas vias aéreas, enquanto a elastância do parênquima pulmonar e a elastância da caixa torácica, né, são forças que se opõem, né, à expansão desses componentes respectivamente. Certo? Então, esse ventilador vai ter que vencer essa impedância e deslocar esse ar para dentro dos pulmões. Depois que esse ar entra,
né? E atinge o equilíbrio, atinge as variáveis que você controlou na ventilação mecânica, vai acontecer a saída da inspiração para expiração, que é o que a gente chama de ciclagem, e o ar vai sair, né, pelas vias aéreas até chegar ao ramo expiratório e vai ser exalado por uma válvula de exalação, né? Então, os ventiladores, o ventilador basicamente é um computador, né? Então, ele é microprocessado, tem inteligência artificial que vai calculando tudo com base no que você estabelece, com base no que você quer. Certo? Então, basicamente, esse é o funcionamento básico aqui do ventilador mecânico. A ventilação mecânica tem muitos efeitos, né? Dentre eles, corrigir hipoxemia, melhorar a ventilação, otimizar a função cardíaca é possível, né, com a ventilação mecânica. A ventilação mecânica que trabalha com pressão positiva, né? Então a nossa ventilação espontânea, a nossa ventilação fisiológica, ela funciona com pressão negativa, né? Então os músculos, primeiro você tem um insight lá neural, você tem o drive neural chegando ao músculo inspiratório via nervo frênico, você tem o diafragma e os músculos se contraindo, tracionando pleura parietal, pleura visceral, gerando negativação da pressão pleural e, consequentemente, né, aumento da pressão transpulmonar, que faz com que o ar entre no pulmão. Né? Isso é ventilação fisiológica. A ventilação mecânica, geração de fluxo de fora para dentro. Né? Então, pressão positiva. O ventilador vai empurrar o ar no pulmão do paciente. Isso tem muitos efeitos, como falei. Né? Você tem parâmetros que vão corrigir hipoxemia, como o aumento da FiO2, o aumento da PIP. Você tem parâmetros que vão melhorar a ventilação alveolar, então a quantidade de ar que entra e sai naquele pulmão durante 1 minuto, volume corrente, frequência respiratória, e a pressão positiva, essa pressão que é aplicada de fora para dentro, no pulmão do paciente, no sistema cardiovascular, vai gerar muitos efeitos, né? Um deles pode ser a otimização da função cardíaca, principalmente em pacientes que têm disfunção de ventrículo esquerdo, beleza? Mas vamos para frente. A melhora da ventilação alveolar, né, pode corrigir a acidose respiratória, a elevação dos níveis de CO2, pode dar uma assistência neural, né, e muscular, né, também. Então, paciente com insuficiência respiratória pode ter alterações centrais no comando da respiração, né, causadas pela insuficiência, disfunção muscular, e a ventilação mecânica pode assistir esse doente nessas condições, né? A ventilação mecânica também pode ser usada, né? Na verdade, a gente tem que entender que a gente está aplicando a pressão no sistema respiratório, mas essa pressão, ela tem efeito, essa ventilação mecânica, ela tem efeitos sistêmicos, efeito cardiovascular, como já falei, efeito cerebrovascular, efeito renal. Então, a própria pressão positiva pode ter um efeito, inclusive, na circulação renal, queda de pressão arterial, ativação do sistema angiotensina, renina-angiotensina aldosterona, diminuição da perfusão renal. Então, assim, são muitos efeitos possíveis causados pela instalação da pressão positiva, certo? E um outro efeito, né, desse suporte ventilatório para o paciente, né, é a redução, né, da demanda metabólica, principalmente dos músculos respiratórios. Então, a gente sabe que o paciente com insuficiência respiratória, ele acaba desviando o fluxo sanguíneo para o diafragma, né? E quando você institui o suporte ventilatório, você diminui o trabalho ventilatório, trabalho muscular do diafragma, né? E isso pode fazer com que esse fluxo sanguíneo que está sendo roubado, né, seja redirecionado para áreas nobres, principalmente quando a gente pensa no indivíduo que tem uma doença crítica, uma condição que ameaça a vida. Esse pode ser um efeito benéfico da ventilação mecânica, certo? Então, são muitos efeitos cardiovasculares da ventilação mecânica. Eu não vou me deter especificamente a todos, porque senão vai ficar muito longo, certo? Mas, basicamente, quando a gente pensa que a gente aumenta a pressão intratorácica, a gente diminui o retorno venoso, certo? Então, se eu aumentei lá a pressão
na verdade, a pressão negativa da inspiração, ela tem esse efeito, né, de vácuo, de aumentar o retorno venoso, então de puxar o sangue para a caixa torácica, né? Quando você coloca pressão positiva, você comprime vasos, né? Você comprime coração, você comprime grandes vasos também, você diminui o fluxo de retorno, né? O retorno venoso para a caixa torácica, isso diminui a pré-carga, né? A pré-carga do átrio direito, consequentemente, pré-carga também do ventrículo direito, né, que vai mandar o sangue para a circulação pulmonar para ser oxigenado. Aí você pensa também que se você está expandindo alvéolos, né, se você está expandindo os alvéolos, é possível que a expansão dos alvéolos, né, cause aumento da resistência vascular pulmonar. Se eu tenho um aumento da resistência vascular pulmonar, é possível que o ventrículo direito, quando ele vai injetar o sangue para a artéria pulmonar, né? E esse sangue que vai para o pulmão, ele tem uma resistência maior. Então, isso vai aumentar a pós-carga do ventrículo direito. Então, você tem redução da pré-carga do ventrículo direito e você tem aumento da pós-carga do ventrículo direito. Se eu diminuir pré-carga no ventrículo direito, consequentemente, eu vou diminuir pré-carga no átrio esquerdo, né, que o sangue foi oxigenado lá no pulmão, vai chegar lá no átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo para ser ejetado para a circulação sistêmica. Então, pré-carga diminui em tudo. Se aumentou pressão intratorácica, você diminui pré-carga, né? Mas esse efeito da pressão positiva no ventrículo esquerdo, né, através de ativação de baroreceptor, você pode ter, né, redução da resistência vascular sistêmica e, consequentemente, você diminuir aí a pós-carga do ventrículo esquerdo. Então, a única diferença, basicamente, é essa, né? Geralmente, a pressão positiva pode causar aumento da resistência vascular pulmonar, aumentando pós-carga do ventrículo direito, mas esse efeito, lembrando, depende do que essa pressão positiva vai causar lá no pulmão. Você tem um pulmão atelectasiado, você coloca pressão positiva, você ventila melhor esse pulmão, você diminui vasoconstricção e hipóxia, é possível que você até reduza resistência vascular pulmonar e reduza também pós-carga do ventrículo direito. Então, esses efeitos são variáveis de acordo com os efeitos da pressão positiva em cada paciente. Então, esses são aspectos gerais. Beleza? E nesses pacientes com insuficiência cardíaca esquerda, aquele paciente que tem o ventrículo lá, tem o coração dilatado, né, as fibras cardíacas afastadas, quando você coloca a pressão positiva, é possível que você aproxime as fibras miocárdicas e gere uma melhor relação de comprimento e tensão, melhorando o débito cardíaco nesse paciente também. Então, tem uns estudos antigos, né, no começo desse século, que mostram que em pacientes com insuficiência cardíaca, uma PIP de 5 centímetros de água pode aumentar em até 40% o débito cardíaco. Então, em pacientes com ventrículos muito dilatados, é possível que a pressão positiva tenha um efeito bem legal. Não é à toa que, para esse perfil de pacientes, a ventilação não invasiva, e a ventilação mecânica, tem muito efeito bom, inclusive melhorando capacidade de exercício. Você tem revisão sistemática com meta-análise mostrando que paciente com insuficiência cardíaca esquerda, usar a pressão positiva pode aumentar o desempenho nas atividades funcionais que ele vai realizar. Então, são muitos efeitos. Aqui você tem as formas de administração da ventilação mecânica, pode ser por invasiva, né? Pode ser por tubo, pode ser por traqueostomia. Então, só mostrando aqui, né? Você tem um paciente aqui entubado, vários tipos de fixação. O ventilador tem alguns alarmes que servem para sinalizar, né, que alguma coisa está errada. Então, geralmente, você tem ventiladores que funcionam com fluxômetros, né, com medidores de pressão, com manômetros, certo? De pressão na rede de gases. Geralmente, os manômetros verdes estão relacionados ao oxigênio e os manômetros amarelos relacionados ao ar comprimido. Lembrando que nem todo ventilador mecânico precisa, por exemplo,
de ar comprimido. Os ventiladores que eu uso na UTI que eu trabalho, geralmente só precisam de oxigênio. Você tem os circuitos corrugados, que são colocados como ramo inspiratório e ramo expiratório. Você tem a peça Y, que conecta os dois circuitos, né? Você tem uma série de sensores. Em cada ponto desse aqui, seja no ajuste dos manômetros, seja no circuito ventilatório, seja nas peças que estão ligando as partes do circuito, é possível que haja algum problema, certo? No próprio ventilador mecânico, ventilador descarregado, enfim, vários probleminhas podem aparecer na montagem inicial desse ventilador mecânico, e aí esses alarmes, muitas vezes, eles ajudam a identificar esses problemas, né? Ventiladores antigos, né, tem alarmes mais limitados, e hoje nós temos ventiladores mecânicos com alarmes bem sensíveis. Eu vou passar essa parte também, porque são só partes complementares assim, para a gente entender como é que fica o paciente na ventilação mecânica, mas a ventilação mecânica ela deve ser oferecida, né, esse ar que vai ser entregue ao paciente deve ser aquecido e umidificado, e aí você pode ter um sistema de umidificação com jarra aquecida, né, um sistema que a gente chama de umidificação ativa, e você pode ter um sistema de umidificação passiva, né, que são geralmente os filtros trocadores de calor e umidade, né, os trocadores de calor e umidade que fazem a umidificação passiva. Então, ele pega o próprio calor e umidade do paciente, retém no filtro, quando o fluxo vem do ventilador mecânico para o paciente, ele leva essa umidade novamente para o paciente, cria essa troca, esse ambiente umidificado e aquecido com o próprio calor e umidade do paciente em questão. Tem vários cuidados, né, que eu não vou me deter aqui nesse ponto. Também tem vários tipos de filtros, certo? Aqui só mostrando como é que esses filtros ficam no paciente. Aqui dá para ver o tubo, né? Aqui tem um paciente entubado, você tem o tubo, e aqui você tem o filtro com a traqueinha, que pode chamar também de flex tube, enfim, ou até extensor, certo? Aqui você tem um posicionamento inadequado, aqui você tem um posicionamento correto do filtro, né? Lembrando que a primeira escolha para umidificação e aquecimento de pacientes do ar inspirado em pacientes em ventilação mecânica é filtro trocador de calor e umidade, beleza? Então, o primeiro sistema que a gente escolhe é, de fato, esse tipo de sistema de umidificação passiva. Existem situações onde esse sistema de umidificação ele acaba sendo desfavorável. Pacientes hipotérmicos, pacientes que vão precisar de baixos volumes correntes, porque esse filtro ele aumenta espaço morto, não só o filtro, mas também essa extensão esse extensor, né, essa flex tube também aumenta espaço morto. Então, pacientes que já estão ventilando com baixo volume corrente, muitas vezes esses dispositivos podem piorar a ventilação alveolar. Geralmente, a prótese ventilatória, né, fica fixada com um sistema de fixação externo, e dentro da via aérea do paciente você tem, seja tubo, seja traqueostomia, um sistema de balonete, onde esse balonete vai vedar a via aérea. Essa vedação, né, vai servir para você pressurizar o sistema respiratório do paciente. Se a vedação não estiver adequada, é possível que o ar saia pelas laterais do tubo ou da traqueostomia, gerando vazamento. Isso pode acarretar várias complicações, como baixa pressurização, né, baixo volume, enfim, assincronia, alto disparo, etc. E agora a gente vai falar do que realmente é o objetivo aqui dessa aula, né, que é destrinchar o funcionamento do ventilador mecânico. Então a gente começa com o ciclo ventilatório. Aqui nós temos alguns gráficos escalares, certo? Então você tem aqui modo controlado a volume, modo assistido e a respiração espontânea. Aqui você tem um gráfico de volume, aqui você tem um gráfico de fluxo, aqui você tem um gráfico de pressão. Então você pode ter um controlado, e aí quando eu falo controlado, eu quero dizer que somente o ventilador mecânico ele está trabalhando, certo? Você pode ter um modo assisto controlado, onde
na verdade, hoje os ventiladores eles já dão modo assist. O paciente ele não faz esforço, o ventilador trabalha só. E se o paciente fizer esforço, ele manda o ciclo de acordo com o esforço do paciente. Então, aqui nós temos o modo controlado e o modo assistido. A diferença desses dois, basicamente, aqui é que nesse gráfico de pressão, você não vê nenhuma negativação da pressão que está sendo aplicada na via aérea do paciente. E no modo assistido, você tem aqui uma queda na pressão que é subsequente ao esforço do paciente. Lembrando que se eu estou trabalhando com pressão positiva, eu estou trabalhando para manter uma pressão, um nível de pressão na via aérea do paciente, né? Seja pressão inspiratória, seja pressão expiratória. Então, de base, normalmente já tem uma pressão aplicada no sistema respiratório, que é o que a gente chama de PIP, certo? Então, quando aqui, por exemplo, na curva de pressão, você tem 5 centímetros de água. Então, quando essa pressão ela cai, normalmente isso é subsequente ao esforço do paciente. E aqui você tem a ventilação espontânea, a ventilação fisiológica, por assim dizer. Aqui você tem um gráfico escalar, né? Então, um gráfico escalar no modo de ventilação controlada a volume. Então, ele tem esse aspecto de fluxo, certo? O fluxo aqui é zero, então você tem uma linha de base em zero, certo? Tudo que está acima de zero positivo é inspiração, tudo que está abaixo dessa linha zero é expiração, beleza? Então, o início do ciclo ventilatório é o disparo. O que é o disparo? Abertura de válvula inspiratória. Então, a válvula inspiratória abre e manda o ar para o paciente. Beleza? Isso é disparo. Você tem uma segunda fase, que é a fase inspiratória, que é o momento onde abriu válvula inspiratória, esse fluxo está indo em direção ao paciente. Certo? Então, essa fase inspiratória é o momento onde o paciente está puxando o ar. Né? Seja no caso, onde o paciente está... o ventilador está mandando o ar para o paciente. Esteja o paciente puxando, né, ou não. Esteja o paciente fazendo esforço ou não. E você tem uma fase de ciclagem. E a ciclagem é a passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. Então, a ciclagem é exatamente esse ponto aqui. Lembra da linha zero, do fluxo zero? Tudo que está acima do zero é ins. Tudo que está abaixo do zero é ex. Né? Então, tudo que está negativo é ex. Quando você sai daqui para cá, você passa da fase ins para a fase ex. Então, essa é a nossa ciclagem. E aí você tem a fase expiratória, onde você pensa que na fase ins, o pulmão ele insuflou, o sistema respiratório recebeu aquele fluxo do ventilador mecânico, e aí na ciclagem, esse ar vai ser exalado. Então, inicialmente, você tem um pico de fluxo expiratório, certo? Que é o momento onde a velocidade de saída do gás que está dentro do paciente é maior, então aquele gás vai sair numa velocidade alta, e à medida que esse ar vai sendo exalado, que esse volume vai sendo exalado, esse fluxo expiratório ele vai caindo até retornar ao fluxo zero, a linha de base onde o ar já saiu completamente. Depois disso, você tem um novo disparo, e aí um outro ciclo ventilatório. Então, o ciclo ventilatório ele vai de um disparo até o outro disparo. Nesse intervalo de tempo, você tem a fase inspiratória, a ciclagem e a fase expiratória. Aqui você tem um outro gráfico, é um gráfico de ventilação controlada à pressão, onde aqui você tem o disparo, aqui você tem a fase ins. Aqui você tem a ciclagem, veja que a ciclagem, nesse caso, está acontecendo bem antes desse fluxo inspiratório retornar essa linha de zero. E aqui você tem essa passagem da fase ins para a fase ex. Então, aqui você tem a ciclagem, o pico de fluxo expiratório, né? O fluxo expiratório vai diminuindo, vai retornando à linha de base, ele retorna totalmente à linha de base nesse ponto aqui,
e aí depois de um certo tempo há um novo disparo. Certo? Então os gráficos da ventilação controlada a volume, da ventilação controlada a pressão, por si eles já são diferentes, né? Então, nos 3 modos ventilatórios básicos, que aí você entraria, além da ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ou melhor dizendo, a ventilação assisto-controlada a volume, assisto-controlada a pressão, você tem também o modo de ventilação por pressão de suporte. Certo? Então, os gráficos em si eles já são diferentes, mas a gente vai desenvolver mais aí no início, no decorrer da aula. Então, aqui nós temos o ciclo ventilatório. Primeira parte do ciclo ventilatório, o trigger ou disparo. Beleza? Jorge, como é que acontece esse trigger? Como é que esse disparo ele acontece? Então, o primeiro tipo de disparo pode ser a tempo. Resumindo, um tempo estabelecido de acordo com a frequência respiratória estabelecida no ventilador mecânico. Certo? Por exemplo, frequência respiratória de 12. 12 incursões respiratórias por minuto. 12 respirações por minuto. Pense comigo, o ventilador ele vai ter que disparar 12 vezes em 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 60 segundos, eu tenho que ter 12 disparos. Beleza? Logo, se eu pego 60 segundos e divido por 12, eu entendo que a cada 5 segundos eu tenho um disparo. Certo? Então, dentro de 1 minuto, que são 60 segundos, eu terei um disparo a cada 5 segundos. Então, a diferença, por exemplo, desse disparo que eu estou indicando aqui com o mouse, para esse outro disparo aqui, esse segundo disparo, essa diferença aqui é 5 segundos. E aí a gente já introduz um conceito chamado de janela de tempo. É a janela de tempo do ciclo ventilatório. No modo assist controlado, obviamente, né? Ela vai ser de acordo com a frequência respiratória que você está estabelecendo. Aí vamos pensar um pouquinho. Se eu aumento a minha frequência respiratória, por exemplo, eu tinha 12 respirações por minuto. Então, em 60 segundos, eu tinha que ter 12 disparos. Eu aumento minha frequência respiratória para 20 respirações por minuto. Isso quer dizer que em 60 segundos, eu vou ter que ter agora 20 disparos. Logo, o intervalo de tempo de um disparo para outro vai ter que diminuir para encaixar esses outros ciclos ventilatórios que vão acontecer nesse minuto. Então, você vai pegar os 60 e vai dividir por 20. 60 dividido por 20 dá 3. Logo, a distância em tempo de um disparo para o outro vai ser de 3 segundos. Então, minha janela de tempo onde vai acontecer o disparo, a fase ins, a ciclagem e a fase ex, vai ser de 3 segundos e não mais de 5 segundos, como era quando eu tinha uma frequência respiratória de 12 respirações por minuto. Esse é o disparo a tempo. Acontece de acordo com a frequência respiratória que você está colocando no ventilador. Aí você tem 2 outras formas de disparo, que é o disparo à pressão e o disparo a fluxo. Então, antigamente, os ventiladores mecânicos, eu costumo dizer que eles eram insensíveis. Então, o paciente podia puxar, podia soltar, podia gritar, ele ia mandar o ar de todo jeito, independentemente do esforço do paciente. Já os ventiladores mais modernos, eles são sensíveis. Então, eles têm uma sensibilidade, que pode ser a pressão, pode ser a fluxo. O que é essa sensibilidade, Jorge? É a capacidade do ventilador mecânico de notar o esforço do paciente, de reconhecer que o paciente está puxando o ar, de reconhecer o drive ventilatório do paciente e, assim, corresponder a esse estímulo do paciente, mandando o ar que o paciente precisa. Então, isso é sensibilidade, certo? Inclusive, eu acho bom a gente começar pelo disparo, porque
esse é um parâmetro que muitas vezes a gente ignora. Então, a gente quer ajustar volume corrente, a gente quer ajustar PIP, a gente quer saber titular a PIP das galáxias com base na bioimpedância, enfim, na tomografia de impedância elétrica, mas às vezes a gente esquece da sensibilidade, que é exatamente essa capacidade do ventilador reconhecer o esforço do paciente. Então, esse disparo pode ser a pressão, pode ser a fluxo. Vai depender do tipo de sensibilidade que você escolher. Se você escolher a sensibilidade à pressão, o disparo vai ser a pressão, caso o paciente faça o esforço. Se ele não fizer o esforço e der o tempo necessário, né, para o tempo da janela de tempo que você programou com a frequência respiratória, o ventilador vai mandar um disparo a tempo e não a pressão ou a fluxo, como você colocou na sensibilidade, certo? Se houver o esforço, o disparo vai ser a pressão a fluxo. Se não houver, o disparo vai ser a tempo. Isso no modo assist controlado, né? Diferente, por exemplo, do modo pressão de suporte, onde você não tem frequência respiratória e, consequentemente, você não tem disparo a tempo. Só a pressão ou só a fluxo. O disparo à pressão, o que acontece? Você tem que o paciente exalou o ar, certo? Ele fez a inspiração, fez a expiração. Nesse momento, a válvula inspiratória, ela vai estar fechada, certo? E aí, o que vai acontecer? O ventilador ele vai estar basicamente todo fechado. Quando o paciente puxar o ar, ele vai negativar a pressão proximal aqui, geralmente aqui no tubo, e, consequentemente, toda a pressão no sistema respiratório, desculpe, nas tubulações, no tubo, nos próprios braços do ventilador mecânico, nos próprios ramos inspiratório e expiratório do ventilador mecânico, a pressão vai cair. Porque basta você pensar, se o paciente puxa, ele negativa a pressão. Então, quando essa pressão ela atinge o limiar de disparo, o ventilador abre a válvula INS e manda o ar para o paciente. Como é que ele faz esse insight, Jorge? É o seguinte, o ventilador, você programou lá uma PIP, né, uma pressão positiva expiratória final de 5 centímetros de água, certo? PIP de 5 centímetros de água. E aí eu coloquei uma sensibilidade à pressão de -2. Toda sensibilidade à pressão é negativa, -2 centímetros de água. Se o paciente fizer com que essa pressão de base do ventilador, que é a PIP, ela caia de 5 para 3, então a variação, a queda de 5 para 3, quanto é? -2 centímetros de água. Se ele atingir esse limiar de pressão, né, então ele conseguir tirar a PIP de 5 para 3, o ventilador manda o ar porque ele reconhece que o paciente atingiu o limiar de disparo. Basicamente é assim que funciona a sensibilidade à pressão, certo? Se ele não conseguir trazer a pressão no sistema respiratório de 5 para 3, esse esforço vai ser um esforço ineficaz, beleza? Então o ventilador não vai mandar o ar. Então basicamente aqui, ó, você tem uma pressão no sistema respiratório, certo? Aqui geralmente ela não é zero, geralmente você usa pelo menos 5 centímetros de água. Você tem um ciclo controlado, onde na inspiração o ventilador aumenta a pressão no sistema respiratório, depois essa pressão cai. Então, você tem um disparo aqui controlado, fase inspiratória, ciclagem, fase ex. Nesse ponto, aqui, ó, você teve uma queda de pressão. Se essa queda de pressão, que é subsequente ao esforço do paciente, né, a gente acredita que seja, se essa queda de pressão atingir a sensibilidade à pressão que você colocou, vai ser gerado um ciclo assistido, que é um ciclo disparado pelo paciente. A sensibilidade a fluxo, né, o disparo a fluxo, acontece de uma forma diferente, inclusive um pouco mais complexa. Como é que acontece esse disparo a fluxo? O ventilador mecânico, ele faz com que exista um fluxo de ar do ramo inspiratório para o ramo expiratório.
Esse fluxo de ar é o que a gente chama de fluxo de base, ou bias flow. Então, vamos pensar comigo. O fluxo de base desse ventilador mecânico em questão é 10 litros por minuto. Então, esse movimento de gás está acontecendo a uma velocidade de 10 litros por minuto. O que sai do ramo ins chega ao ramo ex. Por quê? Porque passou aqui pelo sistema respiratório tranquilamente. Então, tudo que foi emitido pela válvula inspiratória chegou ao sensor de fluxo no ramo expiratório. Beleza? Ou seja, não houve desvio do fluxo para região nenhuma. Todo o fluxo que foi enviado foi recebido de volta. Entretanto, nessa situação, nós temos um fluxo de base de 10 litros por minuto, está saindo do ramo inspiratório, e aí o paciente fez um esforço e puxou o ar para ele. Então, o paciente fez um esforço que movimentou, pegou desse fluxo de base do ventilador mais ou menos 3 litros por minuto. Então, quando o paciente fez isso, o fluxo que foi entregue a 10 litros por minuto vai chegar a 7 litros por minuto. De 10 litros por minuto para 7 litros por minuto, você tem uma diferençazinha de fluxo aí de 3 litros por minuto. Então, se você colocou no seu ventilador mecânico uma sensibilidade a fluxo de 3 litros por minuto, quando isso acontecer aqui, o paciente conseguir atingir esses 3 litros por minuto com o esforço que ele faz, só vai chegar a 7 a válvula exalatória e, consequentemente, o ventilador vai fazer o quê? Mandar o ar para o paciente. Jorge, mas esse fluxo de base, como é que isso acontece? Bem, isso aqui é assunto para outro momento, mas assim, esse fluxo de base ele é ativado no final da expiração, certo? Então, ele não é... basicamente, o ventilador ele espera o paciente soltar o ar, porque senão, se ele acontecesse no começo, já acontecia um novo ciclo. Mas o ventilador tem uma inteligência, ele tem uma inteligência que quando o paciente consegue exalar uma boa parte do ar, ele ativa o fluxo de base, certo? Então, ele não fecha as válvulas, como no disparo à pressão, não fecha a válvula inspiratória completamente, ela fica semi-aberta para que haja esse fluxo de base. Aqui nós temos um gráfico, né, um gráfico de fluxo, onde você vê que o fluxo, né, ele está sendo reduzido, ele está sendo exalado, e aí em um momento ele tem uma ascendência no sentido positivo. Então, pense que aqui eu tenho uma linha de zero, fluxo zero, certo? Tudo que está abaixo é expiração, tudo que está acima é inspiração. Nesse momento que o fluxo ele tem uma subida rápida, significa basicamente que o paciente está saindo da fase ex para a fase ins. Então, ele está puxando o ar. O ventilador reconhece esse esforço com base nesse mecanismo que eu expliquei e aí manda o ar para o paciente. É melhor, Jorge, disparo a pressão ou disparo a fluxo? Bem, basicamente não há muitos estudos mostrando diferença de um para outro, né? Normalmente tem-se preferido ventilar com sensibilidade a fluxo, certo? Mas existem condições que a sensibilidade a fluxo não vai ser tão indicada. Por exemplo, Jorge, situações de fístula broncopleural. Você tem uma fístula lá que está saindo do bronco para a pleura, está tendo vazamento de ar, está tendo fluxo de ar naquela região. Então, aí pode ser que esse fluxo está sendo desviado para a fístula, o ventilador interprete como se fosse esforço do paciente, porque nem todo o fluxo que ele está mandando está chegando ao sensor de fluxo na válvula exalatória, certo? Então, tem situações específicas que você prefere usar a sensibilidade à pressão. Ventiladores mais antigos só tinham sensibilidade à pressão. Hoje, a maioria dos ventiladores, né, tem inclusive ventiladores que só têm a sensibilidade a fluxo, inclusive com recursos mais avançados, como controle desse fluxo de base, beleza? Aí, outra pergunta que pode surgir. Quanto eu ajusto de sensibilidade? O mínimo possível. Quando você vai ver de recomendação, geralmente você inicia ali com, se você está usando a sensibilidade à pressão,
menos 2 centímetros de água, se você está usando a sensibilidade a fluxo, em torno de 2 litros, 2 a 3 litros por minuto. Certo? 2 até 5 litros por minuto é uma sensibilidade aparentemente adequada. Mas isso só para começar. Porque se você está usando uma sensibilidade de 2 litros por minuto, uma sensibilidade a fluxo 2 litros por minuto, e está ocorrendo, por exemplo, um esforço ineficaz, você vai baixar essa sensibilidade. Você vai, na verdade, reduzir esse valor. Então, você vai sair de 2 para 1 e você vai tornar o ventilador mais sensível, certo? Lembrando que se você está usando a sensibilidade à pressão, quanto mais negativo o valor for, menos sensível o ventilador vai ficar para reconhecer o esforço do paciente. Então, vai ficar mais difícil. Se você está usando a sensibilidade a fluxo, quanto maior for o valor, certo? Quando maior for o valor do fluxo que você está colocando, mais difícil vai ficar para o paciente, ou seja, o ventilador vai ficar menos sensível. Então, só cuidado para não se confundir nessa questão de aumentar ou diminuir sensibilidade. Se você aumenta o valor absoluto do fluxo necessário para acontecer o disparo, você vai ter um ventilador menos sensível. Atenção especial para ventiladores do modelo, ventiladores Maquet, certo? Tem ventiladores Maquet que não funcionam com a sensibilidade a fluxo nesse modelo aqui, como eu mostrei exatamente, né, em litros por minuto, mas em porcentagem do bias flow, em porcentagem desse fluxo de base que eu mostrei para vocês. Então, ele é uma unidadezinha que vai de 1 a 10, e a cada aumento, né, em 1, né, você aumenta aí 10% de porcentagem do fluxo de base. Então, quanto mais você aumenta esse valor, mais sensível o ventilador fica. Geralmente, os fabricantes recomendam que você use ali em torno de 5, que é mais ou menos 50% do fluxo de base para acontecer o disparo, certo? Então, ventiladores exclusivos Maquet. Os outros todos funcionam nesse sisteminha que eu acabei de mostrar aqui, certo? Então, lembrando que se o paciente faz um esforço e que não é capaz de atingir o limiar de sensibilidade, que, por exemplo, você tem um gráfico de pressão, você tem uma negativação, né? Você tem uma negativação da pressão, mas ela não atingiu o limiar de sensibilidade, não aconteceu nesse ciclo o disparo. Já nesses outros ciclos, por exemplo, você vê o gráfico de pressão, ocorreu a negativação da pressão a ponto de atingir ou passar do limiar de sensibilidade. Dessa forma, aconteceu aqui o disparo e o ciclo ventilatório. Então, nesse caso, você teve um esforço que foi ineficaz. E aqui você teve um ciclo que aconteceu normalmente. Certo? Nessa imagem gráfica, a gente já consegue ver que esse ciclo ele foi um ciclo assistido, né? Porque houve negativação da pressão e foi enviado aqui o ciclo ventilatório para o paciente. Se não tivesse havido negativação pressórica e essa pressão da expiração só fizesse subir, né, se elevar durante a inspiração, seria um ciclo disparado a tempo. Beleza? Como já falei, por exemplo, no caso da fístula broncopleural, né, a presença de vazamentos, que não necessariamente é uma fístula, você pode ter, por exemplo, um furo no circuito ventilatório, você pode ter um cuff, né, um balonete furado, e aí qualquer vazamento que esteja no sistema respiratório pode causar um alto disparo, principalmente na sensibilidade a fluxo, certo? Então, muita atenção, isso a gente consegue, inclusive, monitorar aqui pelo gráfico de volume. Então, você teve um aumento do volume, certo? Na inspiração, então aqui nesse gráfico você tem um volume inspiratório, e aí, quando você vai entrar no volume expiratório, então você teve disparo, fase in, ciclagem, que é fase ex. Na fase ex, nem todo aquele volume que entrou, ele está saindo. Então, essa parte aqui, ó, essa distancinha aqui, desse ponto até o zero, é o volume que foi perdido com o vazamento. Esse volume que foi perdido com o vazamento, essa saída de volume que gera um fluxo, pode ser causa de autodisparo. Então, o que é o autodisparo, Jorge? É um ciclo
que acontece, né, sem o esforço do paciente. Então, ela não é na verdade, o ventilador ele interpreta como se fosse esforço do paciente, mas na verdade não foi, certo? Então, se você tem um paciente ventilando em ventilação controlada, né, assisto controlada à pressão, e aí você tem uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto. Então, é dentro daquele minuto, né, 12 ciclos terão de ser feitos. Lembrando do que eu já falei, janela de tempo de um disparo para outro vai ter 5 segundos de diferença. Mas, de repente, o paciente começou a fazer uma frequência respiratória a mais. Então, você está colocando para o paciente fazer 12 respirações por minuto e o paciente está fazendo 20. Você pode pensar que isso é esforço do paciente, quando, na verdade, você tem um vazamento que está gerando um alto disparo. Então, você tem que observar bem o gráfico, procurar qualquer sinal de vazamento para que você identifique essas alterações, né? Claro, recurso padrão ouro, monitorização da pressão esofágica. Se tivesse monitorização da pressão esofágica, para isso você precisa de um cateter esofágico, certo? Você conseguiria ver se tem ou não esforço do paciente. Como normalmente nós não temos esse recurso na maioria das UTIs, então fica mais difícil de monitorar isso, tá? Depois da fase de disparo, você tem a inspiração. E é uma das fases mais importantes. Na inspiração, você vai entregar ao paciente a variável de controle. Então, a variável alvo do seu modo ventilatório, certo? Então, vai ser durante a inspiração que essa variável vai estar sendo entregue. Qual a variável alvo, Jorge? Eu vou tentar resumir, pessoal, porque realmente essa aula é muito extensa. A variável de controle, ela pode ser pressão ou pode ser volume. Se você escolher o modo ventilação controlada à pressão, a variável alvo de controle vai ser a pressão. E o volume vai variar de acordo com a mecânica ventilatória do paciente. Se você escolher a ventilação controlada a volume, a sua variável alvo vai ser o volume corrente. E a pressão gerada no sistema respiratório do paciente vai variar de acordo com a mecânica ventilatória do paciente. Mecânica ventilatória, falando mecânica ventilatória, lembra da impedância que eu falei lá no sistema, lá no início da aula. Resistência das vias aéreas, elastância da caixa torácica, elastância do sistema, do parênquima pulmonar. Jorge está falando em elastância. Elastância, né, elastância basicamente, né? A gente costuma muito usar aqui no Brasil o termo complacência. Então, a complacência é a capacidade desse pulmão, dessa caixa torácica, né, se adaptar à variação de volume, né? Então, desse pulmão e dessa caixa torácica se expandir. Já a elastância, que é o inverso da complacência, ela é a tendência, né, desses tecidos, seja o parênquima pulmonar, seja a caixa torácica, de resistir à insuflação. Então, elas são inversas, certo? Mas quando eu falo de elastância, quando eu falo de componente elástico, lembre da complacência. Beleza? Então, você vai escolher a variável de controle, seja pressão ou volume, e as outras variáveis vão variar de acordo com a mecânica ventilatória do paciente. Então, a variável de controle é um principal ajuste da ventilação mecânica, certo? E aí entra o ponto-chave. Independentemente de você fazer a ventilação controlada a pressão ou você fazer a ventilação controlada a volume, a variável alvo vai ser o volume corrente. Certo? Um volume corrente que corresponde, geralmente, de 4 a 8 ml quilograma de peso predito corporal. Então, você vai descobrir o peso predito corporal do paciente, que é o peso que o paciente deveria ter, não necessariamente o que ele tem. E para cada
quilograma daquele peso predito, você vai colocar de 4 a 8 ml de volume no pulmão daquele paciente, no sistema respiratório daquele paciente, certo? Então, basicamente, é assim que a gente faz. Vou destrinchar isso mais para frente. Mas, para começar, seja você esteja controlando a pressão, você esteja controlando o volume, você vai objetivar um volume corrente, normalmente de 6 ml quilograma de peso predito corporal. 6 ml por quilograma de peso predito. Então, para cada 1 quilo de peso predito, você vai injetar naquele sistema respiratório 6 ml de volume. Para fazer isso, basta fazer uma multiplicaçãozinha que eu vou mostrar aqui na frente. Então, se eu controlo o volume, aqui eu tenho um gráfico, né, de ventilação controlada a volume, então gráfico de volume, gráfico de fluxo e um gráfico de pressão, volume de acordo com o tempo, certo? Volume ins, volume ex, fluxo de acordo com o tempo, certo? Então, fluxo inspiratório, você tem um disparo, fase ins, ciclagem, fase ex, certo? E aqui um novo disparo, e aqui você tem um gráfico de pressão-tempo. Então, a pressão expiratória, pressão inspiratória, tem o pico de pressão, né? Pressão de pico, e a ciclagem para a fase ex. Se você controla o volume, se a sua variável de controle é o volume, a pressão ela vai variar de acordo com a mecânica. Agora, se você controla a pressão, certo? Se você está controlando essa pressão aqui, o volume vai variar de acordo com a mecânica. E aí, primeiro ponto, você precisa saber o peso predito do paciente para injetar um volume corrente nele. Para saber o peso predito, existem várias fórmulas, certo? A mais usada é a fórmula do Ardisnet, certo? Que é essa fórmulazinha aqui, para mulheres e para homem. Você precisa saber o sexo do indivíduo, né? Então, se for para mulher, é uma equação, 45,5 mais 0,91 e o resto da equação. E se for para homem, né, ela começa com 50. 50 mais 0,91 e o resto da equação, que vai levar em consideração a altura. Beleza? Então, você vai precisar da altura do paciente para descobrir o peso predito dele. E isso, às vezes, é uma dificuldade, porque a altura, às vezes, você não está com essa altura lá do paciente. Lembrando que pode ser a altura real, de preferência a altura real que o paciente tem. Pode ser a altura recumbente. O que é a altura recumbente, Jorge? Cama em decúbito zero, paciente totalmente reto, você vai medir com a fita métrica a altura recumbente do paciente. Ou você pode fazer uma predição da altura por um uso de uma fórmula, que existem muitas fórmulas, certo? Para usar. Você descobriu o peso predito, você vai multiplicar por 6 ml quilograma de peso predito. E aí, se você está controlando o volume, se você está ventilando em ventilação, assiste controlada a volume, o volume corrente que você vai escolher vai ser o resultado da multiplicação do peso predito vezes 6. Agora, se você está ventilando em ventilação controlada a pressão inspiratória, ou seja, aquela pressão acima da PIP, ela vai ser a mínima pressão, geralmente, para gerar um volume corrente em torno do valor que você encontrou, multiplicando o peso predito vezes 6, certo? Então, por exemplo, um indivíduo com um determinado peso predito, quando você multiplicou por 6 ml quilograma de peso predito, o volume corrente para ele vai ser 400. Se você tem ventilação controlada a volume, você coloca 400 lá no ajuste de volume. Se você tem ventilação controlada a pressão, você vai usar a mínima pressão, sei lá, 15 de pressão, e aí você vai monitorar. Se esse 15 de pressão inspiratória, né, que é acima da PIP, essa variação de pressão da ex para ins, ela aumentou em 15 centímetros de água, e isso gerou um volume de 400, perfeito, você vai manter o valor de pressão aí. Certo? Basicamente é isso, mas aí eu vou entrar em mais detalhes à frente, certo? Aqui nós temos algumas equações para calcular o peso predito, não vou entrar em detalhes aqui, certo? Atualmente, a que eu uso é a equação de Schum-Lea, que é com base no comprimento da perna, certo? É a equação que eu uso, mas existem outras. Eu, particularmente, se eu puder, eu faço a altura recumbente, que eu acho a mais exata, é deixar o paciente decúbito zero e medir, certo? Mas tem outras equações que podem ser usadas aí também, certo? Então, a equação que
No caso, eu prefiro fazer a altura recumbente, né? Você pode também fazer, por exemplo, a medida da semi-envergadura, que é possível. Então, jogo nessas fórmulas, descobri a altura do meu paciente, fiz o cálculo do peso predito, multiplico o peso predito por 6, descobri o volume corrente a 6 ml quilograma de peso predito para esse paciente. Jorge, de onde surgiu esse 6 ml quilograma de peso predito? Olha, esse 6 ml quilograma de peso predito vem de um estudo, né, de 2000, que é o estudo, o ARMA Trial, né? O ARMA Trial, ele pegou pacientes com SARA e comparou uma estratégia de ventilação mecânica protetora, por assim dizer, né, com baixo volume corrente, então 6 ml quilograma de peso predito, contra uma ventilação com 12 ml quilograma de peso predito. Então, baixo volume corrente versus alto volume corrente. O que é que eles viram? Que naquele perfil de pacientes com SARA, a ventilação com 6 ml quilograma de peso predito diminuiu a mortalidade desses pacientes, certo? Então, isso aí foi um estudo épico, digamos assim, né? Um estudo que foi um divisor de águas na ventilação mecânica, e aí a ventilação anteriormente utilizada, que basicamente era uma ventilação de anestesia, com 12, 13, até 15 ml quilograma de peso predito, ela foi acabando, ela acabou sendo deixada de lado para se optar por uma ventilação com um volume corrente entre 6 a 8 ml quilograma de peso predito, ou até menos, geralmente de 4 a 8, certo? Então, o estudo ele tinha basicamente esses alvos, certo? Ele começava com 6 ml quilograma de peso predito e ele ia ajustando esse volume corrente de acordo com as variáveis como os níveis de gás carbônico e a pressão de platô, de preferência mantendo a pressão de platô menor ou igual a 30. Então, esse foi um estudo de 2000 que estabeleceu esses valores para pacientes com SARA, certo? Então, a gente já colocou esses valores para todos os pacientes. Apesar de que a gente sabe que isso é um pouco controverso, porque não temos, apesar de termos uma boa evidência do uso de volume corrente baixo para pacientes com SARA, esses volumes correntes mais baixos parecem ser controversos em pacientes sem a síndrome do desconforto respiratório agudo. Apesar de que uma revisão sistemática com meta-análise, desenvolvido, né, por um grupo de pesquisadores, uma revisão sistemática aí com quase 4.000 pacientes, né, uma meta-análise com quase 4.000 pacientes publicada na JAMA em 2012, né, mostrou que, pelo menos em relação a score de lesão pulmonar, em pacientes sem SARA, o uso de baixo volume corrente está associado, né, à redução dos scores de lesão pulmonar e também de redução de mortalidade. Então, o uso de baixo volume corrente é incentivado em pacientes mesmo sem SARA. Esse mesmo grupo de pesquisadores, em 2018, desenvolveu o estudo Prevent, que eu não vou entrar em detalhes do estudo, porque não vai dar tempo, mas eles não encontraram diferença em estratégia de baixo volume corrente e volume corrente, por assim dizer, intermediário ali próximo de 10 ml quilograma de peso predito, certo? Então, no estudo Prevent, eles não encontraram essa diferença para pacientes sem SARA. Então, o que a gente tem de evidência mais forte é que 6 ml quilograma de peso predito para pacientes com SARA é o mais recomendado, muito embora esse mesmo estudo de 2020 ele foi reanalisado junto com outros ensaios clínicos controlados e randomizados que aconteceram anos depois, foram colocados em bancos de dados e aí os próprios autores desses estudos, eles foram vendo que será que era o volume corrente a 6 ml quilograma de peso predito que estava gerando a redução da mortalidade? Ou era a pressão que aquele volume corrente a 6 ml quilograma de peso predito estava causando no sistema respiratório, uma pressão mais baixa que estava gerando esse efeito protetor, por assim dizer, né? Professor, desculpa, só para dar uma coisa sobre o tempo, se eu tenho mais uns 15 minutinhos. Certo, então eu vou correr aqui, certo? Para a gente tentar explanar o máximo que a gente puder. E aí, quando esse volume corrente está entrando, pessoal, é importante lembrar que quando ele está entrando no sistema respiratório, normalmente, se você tem um aumento de volume,
devido à resistência do sistema respiratório, à impedância do sistema respiratório, vai sendo gerada também uma pressão. Então, você tem uma pressão, que é uma pressão máxima nas vias aéreas, que é chamada de pressão de pico, certo? Então, você sai da ins para ex, durante a inspiração, em um certo ponto é gerada uma pressão máxima na via aérea, que é a pressão de pico, certo? Se você faz uma pausa inspiratória, certo? Esse comando tem no ventilador mecânico, pausa inspiratória, essa pressão, ela sofre uma queda, né? E atinge um ponto que a gente chama de pressão de platô, pressão de pausa, que corresponde a esse ar entrou, passou pelas vias aéreas e agora está se acomodando no sistema respiratório do paciente, certo? Então, o ar saiu das vias aéreas e está chegando lá nos alvéolos. Então, a pressão de pico é uma estimativa da pressão de vias aéreas. E a pressão de pausa ou pressão de platô é uma estimativa, uma representação, digamos assim, da pressão alveolar. E aí, essas pressões para um dado volume corrente vão variar de acordo com as variáveis resistência e complacência, certo? Então, se eu tenho uma resistência mais alta, quando eu falo resistência, eu estou falando de vias aéreas. Se eu tenho uma resistência mais alta, para um mesmo volume corrente, normalmente a pressão de pico ela aumenta, certo? Agora, se eu tenho um problema no alvéolo, geralmente as duas pressões aumentam, certo? Mas o problema quando ele é no alvéolo, ele acarreta aumento da pressão de platô. Lembrando que a diferença da pressão de pico para a pressão de platô, né, é a pressão que a gente chama de pressão resistiva, que nada mais significa a passagem do ar das vias aéreas até chegar o alvéolo, certo? Eu vou tentar resumir, pessoal, porque tem muita coisa pela frente ainda. Então, aqui nós temos os gráficos, certo? Tem um modo ventilação controlada a volume de 400 ml, frequência respiratória de 12, né? Uma PIP, uma pressão positiva expiratória final de 5 centímetros de água, e um FO2 de 21%, que é a fração inspirada de oxigênio. Esses parâmetros geram esses gráficos escalares. Então, aqui eu tenho um gráfico de fluxo, aqui eu tenho um gráfico de volume, aqui eu tenho um gráfico de pressão. E aqui nós temos os loops, né? Nós temos o loop pressão-volume, né? O loop PV, a curva PV, e aqui eu tenho um loop fluxo-volume, que é semelhante aqui ao gráfico de espirometria. E só para lembrar, nós temos o comando de pausa inspiratória, que é usado para aferir a pressão de platô. Então, quando você tem pressão de pico aumentada isoladamente, né? Então, você tem uma diferença aumentada da pressão de pico para a pressão do platô, isso significa que você tem, muitas vezes, um problema de aumento de resistência das vias aéreas, certo? Então, quando a pressão de pico ela aumenta sem alteração na pressão do platô, geralmente você tem um problema de resistência das vias aéreas. Agora, quando a pressão de pico e a pressão de platô aumentam proporcionalmente, com pouca ou nenhuma variação da diferença entre as duas, então as duas subiram proporcionalmente, mas não houve diferença, né, alargamento da pressão de pico para a pressão do platô, aí geralmente você tem um aumento da elastância. Então, o parênquima pulmonar ou caixa torácica estão agora oferecendo mais oposição à insuflação, certo? Uma revisão, por assim dizer, né? Uma reanálise do estudo PROVENT, né? Que é um estudo prospectivo, um estudo observacional. Eles encontraram que a pressão de pico em pacientes sem SARA acima de 18, né, esteve associado ao aumento da mortalidade. E alguns autores têm sugerido uma pressão de pico menor do que 30 e uma pressão de platô menor do que 25 em pacientes sem SARA. Lembrando que a pressão de platô em pacientes com SARA, a sugerida é uma pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. E aí a gente agora coloca um outro parâmetro, né, que é a diferença da pressão de platô para PIP. Então, essa
diferença da pressão no alvéolo, então a pressão que foi depositada no alvéolo para insuflá-lo, né? Da PIP, que é aquela pressão positiva expiratória. Então, quanto de variação houve de fato no alvéolo da expiração para a inspiração? Se eu estou saindo da expiração para a inspiração, eu estou distendendo. Então, a diferença da pressão de platô para PIP é a pressão de distensão, ou a driving pressure, que é uma variável que foi sendo observada, né, que foi bem observada aqui no estudo LungSafe, um estudo que avaliou pacientes com SARA, né, onde essa diferença da pressão de platô menos a PIP, quando ela era maior do que 14 centímetros de água, você tinha uma redução, né, na probabilidade de sobrevivência desses indivíduos com SARA, certo? Então, essa pressão de distensão começou a ser considerada em pacientes com SARA, e aí outros estudos, principalmente prospectivos, começaram a avaliar essa pressão de platô em pacientes sem SARA, apesar de alguns estudos terem mostrado que essa driving pressure, pressão de distensão, estava associada à redução de mortalidade em pacientes sem SARA, esses resultados ainda são controversos. Aqui, por exemplo, eu tenho um estudo brasileiro que mostrou que uma pressão de distensão máxima, ou seja, eles estão ventilando aqui em ventilação controlada da pressão. A diferença da pressão de pico menos a PIP, é que eles estavam usando a ventilação controlada à pressão, é que eles chamaram de pressão de distensão máxima, quando ela foi acima de 14, ela esteve associada, né, a piores desfechos de mortalidade hospitalar na UTI em 28 dias. Então, os modos ventilatórios básicos, pessoal, vou ter que dar uma resumida drástica por causa do nosso tempo, mas eles são a ventilação controlada a volume, a ventilação controlada a pressão e a ventilação pressão suporte. Basicamente, Jorge, qual é a diferença do PCV para o VCV? A diferença é a variável de controle, então no VCV, obviamente, você controla o volume e o fluxo. Já na ventilação controlada da pressão, você controla a pressão e o tempo inspiratório. Então, a diferença desses modos ventilatórios basicamente vai ser essa, porque a frequência respiratória é o mesmo significado, a PIP é do mesmo jeito, a sensibilidade é do mesmo jeito e a FO2 é do mesmo jeito. Beleza? Já o modo PSV, que é a ventilação pressão suporte, é um modo que foi considerado por muito tempo como modo de desmame. Hoje a gente tem lutado para desmistificar essa PSV como modo de desmame, mas a única diferença da PSV para os outros dois modos é que a variável, na verdade, de controle, por assim dizer, vai ser a pressão de suporte e no lugar do fluxo ou do tempo ins, você vai ter que a ciclagem, né, a variável de ciclagem vai ser a porcentagem do pico de fluxo inspiratório, bem como ela não tem frequência respiratória. Então, por isso que o PSV é considerado um modo espontâneo. Beleza? E aí, pessoal? Vou passar essa parte básica. Aqui eu tenho um gráfico de ventilação controlada a volume, certo? A ventilação está acontecendo, disparo, fase in, ciclagem, fase ex. Tem um paciente ventilando aqui. Geralmente no ventilador você tem uma parte da tela dedicada aos parâmetros que você está ajustando e outra parte da tela aos parâmetros que estão, de fato, acontecendo no sistema respiratório do paciente. Então, você tem uma ventilação controlada a volume, certo? Ventilação controlada a volume, com volume corrente de 480 ml, ou 0,480 litros, com tempo inspiratório de 1,007, certo? Então, no modo de ventilação controlada a volume, geralmente você ajusta o fluxo, mas nesse ventilador mecânico você ajusta o tempo inspiratório. Frequência respiratória de 14, PIP de 7, sensibilidade a fluxo de 2 litros por minuto e uma fração inspirada de oxigênio de 25%, 0,25, que é igual a 25%. Então, no ar inspirado desse paciente, você tem uma concentração de oxigênio de 25%. Ainda nesse modo ventilatório, você tem um outro paciente onde foi acionada, né, a medida da mecânica ventilatória.
Essa medida você pode fazer manualmente, clicando no botão de pausa inspiratória. Nem todo ventilador mecânico tem um botão separado de pausa inspiratória, então você precisa acionar no menu a medida da mecânica ventilatória. Você consegue calcular a complacência estática e a resistência ins e eis. Vou ter que passar isso aqui, infelizmente, mas aqui você tem o ajuste do fluxo. Quando você tem um paciente ventilando em ventilação controlada a volume, você ajusta o fluxo inspiratório em torno de 40 a 60 litros por minuto. Esse fluxo inspiratório vai determinar a velocidade que aquele volume que você está colocando vai entrar. Quanto maior o fluxo, mais rápido esse volume entra e, consequentemente, menor é o tempo inspiratório. Quanto mais lento é o fluxo, ou seja, quanto menor é o fluxo, mais lentamente esse volume vai entrar e, consequentemente, maior vai ser o tempo inspiratório. E aí isso pode ter algumas consequências. Se você usa um fluxo muito baixo, é possível que aconteça, por exemplo, uma sincronia, como está acontecendo nesse caso. Um fluxo inspiratório de 30 litros por minuto é um fluxo que, para esse paciente, está sendo um fluxo baixo. Por quê? A gente consegue identificar isso no gráfico de pressão. No lugar da pressão ficar positiva, lembrando que na ventilação controlada a volume, o fluxo ele é controlado, então ele não varia, mas a pressão ela varia de acordo com a mecânica ventilatória e o esforço muscular do paciente. Nesse caso, o fluxo de 30 litros por minuto está fazendo com que o paciente faça um esforço que está diminuindo a pressão no sistema respiratório, esse que é o esforço do paciente, e aí o ajuste desse fluxo de 30 para 60 foi capaz de abolir essa sincronia que a gente chama de flow starvation, ou fluxo insuficiente. Então, fluxo de 40 a 60, monitorização gráfica para ver se esse fluxo está adequado. Aí eu vou ter que passar essa parte que não vai dar para falar, mas aí só lembrando que se você usa um fluxo baixo e esse fluxo baixo ele causa um tempo inspiratório muito longo, nós temos aquela janela de tempo que eu falei no início, né, no modo assist controlado. Então, se você tem uma frequência de 12 respirações por minuto, você vai ter uma janela de tempo de 5 segundos para acontecer o disparo, fase in, ciclagem, fase ex, e um próximo disparo. Se eu aumento o tempo inspiratório, vai sobrar menos tempo disponível para fazer a exalação do ar. Se o tempo ins for muito longo, é possível que não haja tempo para o paciente exalar o ar. E aí eu tenho que aumentar o fluxo, diminuir o tempo ins e, consequentemente, dar mais tempo para o paciente exalar o ar. E aí isso pode ser exacerbado quando você usa uma frequência respiratória mais alta. Porque se você usa a frequência respiratória mais alta, você diminui a janela de tempo total e, consequentemente, como geralmente o tempo inspiratório ele fica fixo, você diminui dentro daquela janela de tempo o tempo para exalação. E isso pode gerar o que a gente chama de aprisionamento aéreo. A diferença dos dois modos, de VCV para PCV, acontece também na variável de ciclagem. No modo VCV, quando você atinge o volume estabelecido, acontece a ciclagem, a passagem da fase ins para ex. E no modo PCV, você regula a pressão e quando passa o tempo inspiratório que você programou, que geralmente para iniciar se usa de 0,8 a 1,2 segundos, certo? Isso pode ser ajustado de acordo com a demanda do paciente, com a necessidade, com a avaliação gráfica. Quando passa esse tempo, no modo PCV acontece a ciclagem, certo? Então, vou ter que passar aqui. Basicamente, o modo PCV funciona dessa forma. Ele aumenta a pressão proximal, né? E essa pressão ela permanece elevada durante um tempo, que é o tempo inspiratório. Depois que o tempo inspiratório acaba, a pressão cai e volta ao nível da pressão positiva expiratória final, a PIP, certo? Então, o gráfico de pressão vai permanecer fixo e o gráfico de fluxo ele acontece livremente junto com o gráfico de volume também. Então, esse tempo inspiratório pode ser ajustado pela avaliação gráfica, de preferência fazendo com que esse fluxo ele aumente, atinja um pico de fluxo ins, caia exponencialmente e retorne à linha de base zero. Por exemplo, nesse caso, antes do fluxo retornar à linha de base, acontece a ciclagem.
que é o que a gente chama da sincronia de ciclagem prematura. Então, o tempo inspiratório aqui está curto, certo? Nesse outro caso, você tem que, esse paciente era um paciente com SARA, tinha baixa constante de tempo, e aí o tempo inspiratório estava ajustado além do necessário. Então, o fluxo inspiratório subiu, atingiu o pico, voltou à linha de base e ainda tem um tempo aqui, por assim dizer, perdido, né? Que não é uma pausa inspiratória, que estava no modo PCV. Era só o tempo inspiratório que estava longo demais. A correção aqui seria reduzir o tempo inspiratório. Então, pessoal, volume corrente... Oi? Professor, infelizmente a gente vai ter que interromper aqui por normas do evento em si. A gente vai ter que encerrar por conta do horário. Mas se você quiser finalizar aí alguma coisa, mostrar um último slide, agradecer o pessoal aí, fique completamente à vontade. Certo. Então, pessoal, vou dar uma resumida final, certo? Só lembrando, volume corrente vezes frequência respiratória determina o volume minuto, né? Que é aquele volume que vai ser entregue ao paciente durante um minuto, que não necessariamente é o volume que chega lá no alvéolo. Para você saber o volume que chegou ao alvéolo, você tem que tirar o volume perdido no espaço morto. E aí você consegue achar isso através dessa fórmula. Infelizmente, pessoal, não vou conseguir terminar minha apresentação, né? Mas acho que o que a gente deu para passar aí foi bom. Só lembrando que você tem ajuste de frequência respiratória, certo? Frequência respiratória é ajustada junto com o volume corrente para manter os níveis, né, de pressão de CO2 no sangue próximo de um valor normal ou adequado para manter as funções vitais, certo? Você também tem ajuste de PIP, né, que é a pressão positiva expiratória final. Resumindo, PIP, para pacientes sem SARA, um estudo recente, final de 2020, mostrou que PIP de 5 centímetros de água não é inferior a PIP de 8 centímetros de água, então a PIP de 5 centímetros de água para pacientes sem SARA, ela é suficiente. Já para pacientes com SARA, recentes guidelines recomendam que se use uma pressão acima de 5, né? Então geralmente se inicia com uma pressão, uma PIP ali em torno de 10. E a FO2 é um parâmetro que é ajustado de acordo com a oxigenação do paciente, certo? E com a saturação periférica de oxigênio. Geralmente tentando manter uma saturação periférica de oxigênio num range ali, no intervalo de 90% a 96% no momento que o paciente está usando suplementação de oxigênio, né? Claro. Então, você vai titular menor FO2 para manter a saturação nessa faixa de 90 a 96, evitando saturações acima de 96, né, e abaixo de 90, com exceção de pacientes hipoxêmicos crônicos, né, pacientes com DPOC especificamente, onde você objetiva uma saturação em torno de 92 a 88%. E aí, infelizmente, acho que não vai dar para a gente falar de desmame e extubação, mas fica aberto aí para as dúvidas. Professor, mais uma vez, assim, a aula supriu todas as nossas expectativas. Na verdade, não só supriu, como deixou um gostinho de quero mais, não só para mim, como para todos os outros colegas que estão aqui acompanhando. Recebi muita mensagem nos grupos, no privado, no WhatsApp, elogiando bastante a aula. Todos adoraram a sua didática e a forma que você trouxe aqui o conteúdo. E também alguns colegas aqui no chat estão comentando, falando que a aula foi muito boa, muito produtiva. Queriam até mais tempo, porque realmente, como você frisou bem no início, 1h30 é pouco tempo para você falar sobre um assunto que é um universo. Então, é um tanto quanto para nós que somos professores, quando a gente tem um tempo limitado para dar uma palestra, a gente fica amarrado. Os colegas não sabem, mas a parte mais complicada da gente vir dar uma palestra, vir dar uma aula, não é organizar o horário e tudo, é organizar o assunto para você deixar da maneira mais didática possível dentro de um curto espaço de tempo.
Então, eu sou um pouco prolixo, então eu tenho essa dificuldade. Eu também acabo indo e demorando um pouco. Então, todos aqui adoraram a sua aula. Isso é um ótimo sinal, porque eu faço aqui o convite para todos que estão aqui presentes. Assistam, continuem acompanhando pelas redes sociais da Sobrafi, as nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando os eventos da nossa associação, e não só acompanhe a associação, mas como filiem-se também, porque a Exato. gente tem eventos, nós temos eventos aqui exclusivos, eventos que ficam salvos e os sócios conseguem assistir em outros momentos. Hoje, algum colega está de plantão. Muitas pessoas me falaram que hoje estão de plantão e não conseguiriam assistir a aula. Né? A gente tem os nossos eventos gratuitos, mas a gente também tem os nossos eventos exclusivos para associados. Então, os associados têm uma série de benefícios. Então, vejam as regionais de vocês, vão no site da Sobrafi, o link está na página da página da Sobrafi, ou então nas nossas páginas, a gente está sempre divulgando. E associem-se, porque hoje o conhecimento dentro da nossa área é inadmissível a gente não saber algumas coisas, porque você tem um conhecimento na palma da sua mão, no aplicativo e tudo. E eventos como esse aqui do professor Jorge Dantas, de altíssimo nível, que trouxe uma aula muito bem destrinchada, muito bem direcionada, muito bem aplicada, que é como ele falou, isso é uma coisa de um final de semana de pós, e mesmo assim ainda fica faltando coisa no final de Fica semana de faltando. pós. Isso, a ventilação mecânica deveria ser um semestre numa faculdade. Exatamente. Na verdade, a gente vive estudando, né? A gente Exato. vive estudando. Eu mesmo, tem gente assim que você ainda estuda, você ainda está lendo a diretriz brasileira de ventilação mecânica? Eu digo, meu amigo, eu estou lendo e não tenho previsão para acabar. A diretriz de ventilação mecânica é livro de cabeceira, ela não pode sair dali, ela tem que estar igual a gente que fez aqui as dissertações de mestrado, tem que estar em todos os arquivos possíveis, para quando a gente sempre tem uma dúvida ir lá e elas nos salvam. Tanto é que a pandemia veio e nos mostrou que a gente tinha que estudar muito mais, porque a gente achava que sabia tudo, veio uma patologia nova e a gente teve que estudar muito mais, né? Então, a ventilação mecânica, a área da saúde como si, ela é muito dinâmica. Então, muitos papers são produzidos todos os dias, de todas as áreas, e a gente não pode achar que sabe de tudo. A gente tem que ter a consciência que nós temos que renovar nosso reconhecimento, né? Reciclá-los também. Então, fazendo mais uma vez o lobby aqui para a nossa associação, associem-se. O custo-benefício de você se associar não tem nem o que falar, eu sou sócio, o professor Jorge Dantas é sócio também. Os eventos materiais, assim que começou a pandemia, o que a Sobrafi soltou de material em PDF, tudo bem direcionado para o manejo do paciente crítico com Covid, paciente, no período de reabilitação também, assim como a gente tem também o Profísio, né? Então, o conhecimento ele está aqui. Simplesmente, parece clichê, mas a gente está a 2 cliques. Né? Então, continue nos acompanhando, continue participando dos nossos eventos e, mais uma vez, associe-se. Ao professor Jorge Dantas, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Você deu uma aula aqui, professor, excelente. Né? O feedback que a gente teve aqui no chat foi excelente, muito bom. O feedback que eu tive também aqui no WhatsApp também foi ótimo. Então, eu espero que a gente possa ter mais eventos juntos e que a gente possa participar de um evento também palestrando, debatendo, discutindo algumas coisas juntos, porque relembrei muita coisa e, claro, a gente está sempre aprendendo. Não é porque a gente está do lado de cá dando palestra que a gente sabe de tudo. A gente está Verdade, verdade. sempre aprendendo. Perfeito, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez, né? Fico com, fico com pena porque a gente que fala do que gosta, a gente acaba tendo muita coisa para falar e acaba, às vezes, se prendendo em alguns pontos e não consegue enxugar assim, tão bem enxugado um conteúdo tão denso. É Mas verdade.
Fico com pena porque gostaria de falar muito mais, mas acho que todo mundo entende, né, a nossa situação. E aí eu acho que a importância, né, João Vitor, do que você falou. A Sobrafi constantemente está desenvolvendo esses eventos. Então, certamente, vocês são da Regional do Maranhão, daqui a um tempo vai ter um curso presencial com mais tempo para vocês fazerem. Enfim, pessoas que tem pessoas que eu estou vendo aqui na conversa que são de outras regionais, além da do Maranhão, e a Sobrafi desenvolve cursos, né, o ano inteiro, presenciais, cursos gratuitos para associados. Então, acho que essa oportunidade a gente não pode deixar para lá, né? A gente tem que agarrar essas oportunidades de aprender, que realmente é muita coisa que tem aí disponível todo dia, sai uma coisa nova e a gente está sempre aprendendo. Eu aprendo muito, inclusive, com os colegas aí do Maranhão. Eu quero que essa parceria dure por muito tempo aí, se Deus quiser. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por você moderar essa live, e a Sobrafi, a minha gratidão por tudo. Muito obrigado, professor. O prazer foi todo meu. Foi uma honra moderar aqui o seu evento, tá? O nosso evento. E muito em breve estaremos juntos, com certeza. E muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui, participaram, que comentaram, aqueles que não puderam ficar até o final também. Muito obrigado a todos que participaram. Conta muito para a gente teve um pico aqui de quase 80 pessoas numa terça-feira à noite, e isso conta muito, e é aquela coisa que eu falei no início da aula, a gente vê que tem pessoas ávidas pelo conhecimento, e isso conta muito para a gente. É um dos grandes feedbacks que a gente tem aqui para a gente continuar organizando nossos eventos. Então, muito obrigado a vocês também, porque sem a presença de vocês, nós não estaríamos aqui fazendo o evento e prestigiando a excelente aula do professor Jorge Dantas. Agora, João Vitor, só uma dúvida. Não teve nenhuma dúvida? Professor, ninguém perguntou. Não sei se talvez as perguntas tenham ficado um pouco represadas por conta do tempo. Né? E eu já vi gente que falou de desmame, essas coisas, e aí, então, eu acho que as dúvidas ficaram um pouco represadas. Tá? Mas, então, obrigado mais uma vez, professor. Um abraço, até breve. Um abraço a todos aqui e nos acompanhe nas redes sociais da associação, nas nossas individuais, que a gente está sempre divulgando os eventos. Muito obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite e até breve. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.